Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso momento de meditação, um momento em que nós buscamos a presença do Senhor por meio da reflexão bíblica. Você sabe que antes da gente se deter no texto bíblico, a gente busca a presença do Senhor por meio de uma oração. E eu quero convidar você, que está aí do outro lado, que está junto a mim, a fechar seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque essa ocasião é muito importante para todo o nosso dia, pois é o momento em que separamos para estar junto a Ti, buscando a Tua presença, buscando a Tua palavra, buscando a Tua direção. Que Teu Santo Espírito possa nos guiar, Pai, possa nos encher a ponto de transbordarmos para outras pessoas, a ponto de demonstrarmos os frutos do Espírito. Ah, Senhor, transforma o nosso ser. Faz com que a gente a cada dia se pareça mais com Teu Filho aqui na terra. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação, como você já viu aí no título, é Imitando a Igreja Primitiva. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler ali o versículo 46 e 47, que diz assim, ó. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Se alguém lhe perguntasse, ou me perguntasse, qual igreja que eu desejaria fazer parte, com certeza a minha resposta, eu acredito que a sua resposta também seria a igreja primitiva. Não porque não houvessem problemas nessa igreja, porque sim, havia problemas nessa igreja. Havia muitos problemas. Mas porque, a despeito dos problemas que eram encontrados, eles viviam de uma forma como se o problema não fosse a prioridade. Como se o problema não norteasse as ações que eles tomavam. Problemas sempre vão existir enquanto houverem pessoas envolvidas. Porém, essa igreja, ela não era, vamos dizer assim, direcionada por meio desses problemas. Lucas, quando escreveu o livro de Atos, ele fez questão de trazer ali os pontos positivos dessa igreja. E eu creio que um dos motivos que ele fez isso era para que eu e você tivesse um modelo de igreja, um modelo a ser, vamos dizer assim, alcançado, a ser vivenciado. A meditação aqui trouxe 4 coisas, né, que nós podemos destacar e refletir um pouquinho sobre eles. A primeira coisa é diariamente. O texto diz que diariamente eles iam ao templo. E eles faziam isso de maneira unânime. Hoje, quando a gente vai para a igreja, eu, por exemplo, faço parte da igreja adventista e nós temos 3 cultos regulares. No sábado, pela manhã, no domingo à noite e na quarta-feira à noite. No sábado é o dia que a gente encontra mais membros na igreja. No domingo, são poucas pessoas. Na quarta-feira, menos ainda. Quando a gente olha para a realidade da igreja primitiva, não havia, vamos dizer assim, um culto que lotava e o culto que tinha menos gente. Não eram apenas 3 cultos na semana. Eles iam todos os dias e todas as pessoas iam para a igreja. Davi, qual o propósito de ir para a igreja? O primeiro é adorar o Senhor, buscar a presença do Senhor, se demorar ali no estudo da sua palavra, na reflexão de textos bíblicos, estar junto com os irmãos, louvando, entoando hinos ao Senhor, que é uma outra forma de adorar. Orar é muito importante e nós podemos fazer isso no momento do culto na igreja. Ou seja, a primeira coisa que eu e você podemos buscar trazer para a nossa realidade é exatamente isso que eles faziam diariamente. Buscavam a presença de Deus de forma unânime. Todas as pessoas faziam isso. Iam para a igreja, congregavam na igreja, todos os dias, sem faltar nenhum dia. Não havia aquela desculpa, hoje não deu certo, hoje eu estou cansado, hoje eu tive problema, hoje eu estou com a cabeça grossa. Não.
Não havia desculpas para não ir à casa de Deus. Eles faziam isso diariamente e de maneira unânime. Um outro ponto que podemos assimilar na nossa vida, para a nossa rotina, para a nossa realidade, partiam pão de casa em casa. Eu particularmente reconheço que poderia mudar essa realidade na minha vida. A gente, após passar pela pandemia, se acostumou ao isolamento social. Hoje não é mais tão comum você ver pessoas indo visitar outras pessoas. Meio que por conta da pandemia, as pessoas acabaram trazendo isso, assimilando isso para a sua vida, de tipo, cada um viva a sua vida na sua casa, na sua rotina, fazendo ali o que você gosta. E existem até pessoas, né, que nem gostam de receber ninguém nas suas casas. Né? Quando diz assim, eu tô indo, não precisa não, diga o que é que eu resolvo. Ou seja, o isolamento social, ele não é algo benéfico para a vida do cristão. Porque é por meio desse isolamento que a gente às vezes acaba se distanciando das pessoas, acaba deixando de praticar a bondade para com as pessoas. E veja que eles faziam isso, não era com o propósito de, vamos dizer assim, falar mal da vida alheia, de fofocar, não. Esse não era o propósito, o partir do pão. Quando se refere ao partir do pão, traz logo a ideia de Santa Ceia. A Bíblia desperta essa ideia, porque é uma das frases utilizadas para também se referir à Santa Ceia. Ou seja, eles faziam isso como uma espécie de visita missionária. Né? Trazendo para a nossa realidade, é como se você ou eu visitasse alguém com o propósito de fazer um culto, com o propósito de continuar adorando a Deus agora nas residências. Já pensou um pequeno grupo? Olha, seria maravilhoso. Visitavam, comiam de maneira unânime, se alimentavam, faziam isso visitando casa a casa. Um outro ponto, segundo ponto que nós podemos assimilar e trazer para a nossa vida, para a nossa realidade. Terceiro ponto, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Veja que era um povo animado. Um povo que davam louvores a Deus, davam glórias a Deus. Será que era porque não havia problema na vida deles? Claro que não. Eles eram pessoas que eram perseguidas, pessoas que sofriam prisões, pessoas que sofriam sanções religiosas, políticas. Ou seja, o mundo deles não era um mar de maravilhas, né? um mar de rosas, como a gente costuma dizer, não. Eu ouso dizer que, se brincar, a vida deles era pior do que a nossa vida. E mesmo assim eles tinham motivo para louvar a Deus. Mesmo assim eles tinham motivo para agradecer, para entoar louvores, para serem simpáticos, para dar bom testemunho. E como é que eu posso evidenciar isso? Olha como a população ao seu redor via a realidade dessa igreja. Eles conquistavam a simpatia das pessoas. Não tem nada melhor do que você estar em companhia de uma pessoa alegre, feliz, contente, realizada, plena. As pessoas buscam por isso. Estar ao lado de pessoas que melhorem a estima delas, que dê sentido à vida a elas, que trazem um brilho diferente à vida. E os membros dessa igreja faziam exatamente isso. Por isso que a população da igreja primitiva gostavam deles. E isso é algo bastante importante, porque se tem uma coisa que eu e você devemos cumprir, principalmente nesses últimos tempos, é exatamente a ideia de cumprir a missão, de levar o evangelho para as outras pessoas. E não existe melhor forma do que dar bom testemunho. Eu e você podemos saber a Bíblia completamente decorada, mas se não tivermos uma vida alinhada com aquilo que sabemos da Bíblia, não vai ser discurso nenhum, mais eloquente que for, que vai, vamos dizer assim, evangelizar e trazer a ideia real do que é ser cristão e do que representa ser de Cristo. Um outro ponto, e o último ponto que nós podemos assimilar dessa igreja, é: o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é o resultado natural das pessoas que vamos dizer assim, se encontram com pessoas que vivem um verdadeiro cristianismo. Toda pessoa que conhece um cristão genuíno, ele desperta o interesse por saber
O que é que acontece nessa vida dessa pessoa? Por que é que ela é tão feliz? Por que é que ela é tão realizada? Por que é que ela tem paz na vida dela? Por que é que ela fala de uma maneira tão mansa? Por que ela é tão bondosa? O que é que aconteceu com essa pessoa? Eu preciso saber qual é o segredo dessa pessoa. E quando elas descobrem que o simples segredo é porque elas têm Cristo na vida delas, elas desejam ter Cristo também na vida delas. E dessa forma, se entrega ao Senhor. Você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor? Você quer, vamos dizer assim, ser um colaborador de Cristo para alcançar mais e mais pessoas para o seu reino? Você não precisa saber fazer um lindo sermão. Você não precisa ser um cantor excelente. Você não precisa saber fazer a oração mais eloquente com palavras difíceis, não. Você não precisa de nada disso. Você só precisa viver o verdadeiro cristianismo. Você só precisa viver a realidade dos membros da igreja primitiva. Quando a gente vê e vislumbra essas características dos membros da igreja primitiva, a gente percebe que não é uma realidade utópica, ou seja, tão distante assim de ser alcançada. É possível. Muitas vezes a gente espera que essa realidade comece na vida do outro. A proposta que eu venho fazer para você, e que também é para mim, é: que tal nós começarmos a viver essa realidade? Independente se os outros vão ou não viver. Talvez, por nossa influência, por nosso testemunho, as outras pessoas que tanto esperamos que façam, comecem a fazer. Por quê? Porque eu e você começamos a viver essa realidade. Essa igreja, ela não deve ser apenas almejada, ela deve também ser vivida nos dias de hoje. E o convite da meditação é exatamente esse, que nós possamos imitar a igreja primitiva nos dias de hoje. Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Que Papai do Céu continue falando ao nosso coração, continue trazendo temas relevantes para o nosso crescimento, para, vamos dizer assim, o nosso processo de santificação. Porque pela fé, Ele vem nos buscar. E nós, pela graça de Jesus, queremos subir junto com eles. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.